Olá, eu sou Milena Char, designer de interiores, e hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha história e a minha trajetória profissional. Então, você não sabia, mas eu, quando me inscrevi na faculdade, não foi para design, arquitetura, design de interiores, nada disso. Eu me inscrevi na faculdade para a área de nutrição, um curso bem diferente da área que eu trabalho hoje. Enfim, eu trabalhava numa unidade de saúde familiar concursada e eu resolvi, pensei que pudesse gostar então dessa área de nutrição. Quando passava lá na frente, pensava, um dia eu vou estudar nessa universidade, um dia eu estarei ali dentro. Foi assim que começou esse meu sonho de ser formada. De uma família muito humilde, eu tive que me dedicar muito mais que outras pessoas. Eu passei uma boa parte da minha vida me dedicando para poder conseguir chegar nesse meu sonho. E isso não me torna melhor nem pior do que ninguém ou de alguém que tenha conseguido as coisas mais fáceis. Tem um exemplo de uma amiga que ganhou toda a faculdade paga pela sua família e ela, contrapartida, se tornou a melhor aluna da sala. Ela fez jus na sala dela e ela fez jus ao esforço e a determinação e a dedicação que os pais dela colocaram nela. Já que ela ganhou a faculdade, ela se sentiu na obrigação de ser a melhor aluna. Então aqui não cabe a mim esse tipo de discussão, né? Vou apresentar para vocês como surgiu a minha carreira, como surgiu a paixão pelo design. E como eu comentei, muito cedo tive que batalhar, entrar nessa guerra financeira e achar oportunidades para poder entrar na faculdade. E além dessa guerra financeira, entrei também na guerra psicológica. Por quê? Eu tinha crenças limitantes de pessoas que falavam que, como eu, uma menina de 7 irmãos, vinda de uma família grande, situação humilde, poderia entrar na faculdade. Eu não teria capacidade, porque eu estudei em escola pública, eu era filha de uma mulher que era separada e que casou de novo, ou seja, várias crenças que podiam me bloquear e não me deixar seguir na carreira. Pelo contrário, todas essas crenças, depois de um tempo, me fizeram com que me tornasse determinada a conseguir esse objetivo, que era entrar na universidade. Enfim, eu estudei e passei no concurso público e lá eu vi uma oportunidade de estudar e fazer a faculdade. Na época a universidade pagava 65% da faculdade e eu trabalhava na área da saúde, na área bucal, no Sistema Único de Saúde, e lá eu vivenciei muita coisa que vocês nem imaginam. Mas, enfim, eu vi essa oportunidade de fazer a faculdade e então, como já trabalhava na saúde pública, pensei, vou achar algo que se encaixe nessa área. E gostei muito da faculdade de nutrição. Eu fiz o vestibular então para nutrição, mas uma pessoa que trabalhava comigo na saúde bucal, um belo dia me fez abrir um novo olhar para o design. Essa pessoa é uma pessoa nesse período que me fez abrir muito a mente, fez eu estudar muito, fez eu aprender a ler e gostar de ler, que não era um hábito, não tinha esse hábito de ler. Me levou inclusive para conhecer, e ver um concerto musical. Eu não sabia nem o que era isso, e ela me explicou e me levou para conhecer, e eu gostava muito dessa pessoa e tinha ela assim como uma inspiração. Então ela me disse, Milena, abri um curso novo na FURB, o nome desse curso é Design. Eu iria te sugerir para ir conhecer esse curso, porque eu sei que você gosta muito dessa história das casas, de decorar, vira e mexe está mexendo aqui, na unidade familiar para readequar os espaços, e eu vi essa oportunidade e acho que se encaixaria. Vai conhecer esse curso na FURB. E realmente, o design na época, em 2003, 2004, um curso
pouquíssimo falado, nunca ouvi falar em design industrial, e lá fui eu conhecer e me apaixonei pelo curso. Fiz então essa reopção para design e a coordenadora, a Roseli de Faria Lemos, musa inspiradora, né? Ela que seguiu esse caminho e abriu essas portas pra gente, né? Fui da terceira turma de design na FURB e foi um crescimento junto de profissional, coordenador, professores e alunos para que fizesse esse curso realmente acontecer. Sofrido, mas eu finalizei esse curso com muito orgulho, né? Principalmente para a minha família. Minha mãe, que não tinha nenhum filho no ensino médio completo e estudou até a segunda série, naquele momento tinha oportunidade de ter uma filha na universidade. Mas vocês não imaginam que quem mais me apoiou nesse processo de estudar e entrar na universidade não foi a minha mãe, e sim o meu pai de criação. Ele me ajudou em toda essa trajetória, mas por uma doença triste e maldita que é o câncer, né? Ele não teve a oportunidade de me ver formada. Eu fiz o meu TCC com ele no hospital, entre uma hemodiálise e outra, porque ele tinha um câncer na bexiga, com metástase em vários órgãos, e não teve a oportunidade de fazer a quimioterapia. Então, entre idas e vindas de hospital, eu fazia o meu TCC à mão, né, na caneta, porque na época eu não tinha computador em casa e não tinha tempo, né, muito tempo para poder ir até a biblioteca e me dedicar a digitar. Então eu fazia o meu TCC no hospital todo à mão, acompanhando ele nesses processos para ajudar a família também, e depois passava então para o computador. Na data da apresentação, eu pedi à coordenadora já na finalização, né, do TCC, para eu ser a primeira a apresentar o TCC. A banca abria numa segunda-feira, no dia 10 de dezembro, e seguiria a semana inteira. Mas naquela semana o meu padrasto ele teve uma piora muito intensa e os médicos já haviam nos alertado que não seguiria por muitos dias, e eu não queria perder a oportunidade de apresentar meu TCC. Nossa, eu batalhei tanto, fui tão longe que eu não conseguia enxergar não terminar ele. E em toda essa crise, para terminar, eu pensei, não posso, agora que eu cheguei até aqui, não vou morrer na praia. E isso sim se confirmou, né? Eu apresentei, pedi para abrir a banca, então fui a primeira a apresentar meu TCC no dia 10 do 12. E na verdade a minha data realmente para apresentar o TCC seria dia 13 do 12 de 2007, né? Justamente no dia 13 do 12 ele veio a falecer. Ou seja, se lá eu no fundo eu não tivesse escutado, né, o meu sexto sentido, eu não teria terminado meu TCC, porque a morte dele realmente abalou muito a família, foi um processo muito triste e eu com certeza, né, talvez não teria forças para apresentar o TCC. E foi muito triste para mim, porque no dia da minha formatura, a pessoa que mais foi minha motivadora, ela não estava presente para me ver recebendo esse canudo. Mas eu sei que lá no céu, onde ele está orgulhoso de mim. Então isso me deixa mais confortável. Mas enfim, eu me formei em design, bacharel em design de produto. Fui trabalhar em várias empresas e a última empresa, numa empresa de refrigeração. Uma empresa onde passei algum tempo, mas dessa boa parte do meu tempo muito infeliz. Porque as minhas ideias, a minha forma de pensar, elas eram muito diferentes do conceito da empresa, da forma da empresa se posicionar. E claro, né, uma empresa de 100 e poucos funcionários, tu vai querer chegar e mudar, tu não vai fazer isso. É tu que não estás inserida no processo deles, né? Então, nessa empresa eu não me sentia boa o suficiente para eles e naquele momento eu não conseguia me encaixar naquela empresa. Mas eu digo que eu não posso reclamar porque lá eu aprendi muito sobre organização, processos de organização de setor de projetos. Ela foi uma escola para mim, uma escola de como ser e como não ser, porque algumas coisas eu não consigo até hoje aceitar. Muito infeliz nessa empresa, claro, a empresa notando isso nitidamente, logo eu fui desligada.
mas eles me deixaram dois grandes presentes. O primeiro presente foi a minha experiência, que isso ninguém pode me tirar, e foi incrível porque eu aprendi muito nessa empresa. E a segunda é a amizade com uma pessoa muito especial, que eu acabei achando, né, um jeito de trazer para o meu lado. O meu sócio, claro, o Pierre, eu e ele, uma equipe de dois, como eu costumo dizer, pegar no pé dele. Eu muito dinâmica, determinada, um pouco teimosa, e ele uma pessoa mais centrada, com visão de gestão, mas nada organizado. E eu brinco, mente criativa nunca é organizada. Mas ele mora no meu coração, somos irmãos de outras vidas, temos uma relação muito bonita de determinação, de respeito, e ele é a minha pessoa motivadora. Se vocês já viram algum vídeo, vocês vão lembrar disso que eu falo, que é a pessoa motivadora. E ele é sim essa minha pessoa motivadora. Quando eu estou nesse momento mais triste, mais para baixo, ele consegue me elevar e me colocar para cima para que eu siga os meus planos. E até que um dia eu fui lá e consegui fazer ele ser demitido. Claro que eu conversei com ele antes, né? Tudo numa conversa muito bem combinada. E todos os dias eu mandava um e-mail para ele na empresa. Como eu sabia que a empresa não gostava que os funcionários tivessem contato com esses funcionários, eu me aproveitei dessa informação e todo dia mandava e-mail até que ele foi desligado da empresa. E aí começou a nossa história. A outra etapa dessa história é que nesse processo que eu fui demitida e a gente, né, eu e o Pierre conversando e tal, eu estava prestes a casar e num dos ensaios fotográficos para o casamento, eu conheci dois marceneiros. Eles fizeram uma proposta para mim, para eu desenvolver os projetos para ele, desenhar para eles. Eu falei então, nessas conversas, após o casamento, eu sentaria com ele e com um outro rapaz para que a gente pudesse alinhar esse processo. E isso foi importante, muito importante, porque ajudou a montar o meu portfólio e me manteve perto do processo para que eu tivesse mais experiência. Logo, então, o meu atual sócio, né, o meu amigo Pierre, ele saiu da empresa, consegui fazer com que ele fosse demitido e chamei ele para uma reunião para a gente alinhar, porque eu queria que ele fosse meu sócio. E aí eu fui buscar ele de moto, daquela moto bis, e quase matei ele do coração porque ele nunca andou de moto e a gente se aventurou horrores aquele dia. Fizemos uma reunião na casa da minha irmã, que era onde eu morava de favor, porque nós compramos uma casa, um apartamento, eu e meu marido, e casamos e a construtora não tinha entregue o apartamento. A gente morou ali um tempo com ela para poder sair do aluguel, fazer o levantamento de caixa e conseguir mobiliar o apartamento. Nessa reunião, na casa da minha irmã, a gente decidiu que sim, a gente ia seguir esse plano de abrir o nosso escritório. E mesmo sem dinheiro, mesmo sem condições financeiras, eu e Pierre, a gente decidiu iniciar assim mesmo sem nada. Nós pedimos ao sogro dele, pedimos que ele nos deixasse usar um depósito que ele tem em ferramentas. E lá nós iniciamos a nossa carreira com a Invento Design Projetos. Um depósito de ferramentas, cada um apenas com o seu notebook e a força de vontade. Uma mesa que todo dia nós tínhamos que passar álcool por causa dos bichinhos indesejáveis como o sapo e uns outros bichinhos que andavam por lá. Não morremos, estamos aqui e montamos lá no início o nosso plano de negócios. Antes de mais nada, nós sentamos e definimos o que a gente ia fazer, o que a gente queria. Mas os dois, muito inseguros, com medo que não desse certo, nós levamos para a nossa coordenadora do curso de design, a Roseli de Faria Lemos. E que mulher, gente, que ícone para a nossa geração, né? Um exemplo a ser seguido. E ela disse, gente, sigam em frente, está tudo organizado. E isso nos fortaleceu para que a gente pudesse seguir nesse processo. E resolvemos seguir nesse processo sem condições financeiras, mas com muita força de vontade. E olha só que interessante, mesmo sem condições financeiras, iniciamos com organização. Por quê? Porque a gente já sabia que a gente queria ser grande
e a gente já não tinha visão de autônomo, de profissional liberal. A gente queria construir algo maior, algo que ficasse com a nossa marca, com a nossa identidade. A gente queria ser uma empresa e a gente montou, né, e realizou esse plano de negócios em cima disso, de uma empresa. Então nós criamos objetivos, planos, metas. E aí então a Invento Design Projetos, ela nasceu em 2011. Mas ela realmente foi criar forma, porque em 2011 a gente fez toda a parte de planejamento, como que a gente poderia trabalhar, como que seria a organização interna, como seriam os processos e quais seriam as metas. E aí em 2012 ela realmente criou forma e a gente escolheu uma data, né, para iniciar, que foi dia 16 de janeiro de 2012, para a gente iniciar o nosso trabalho, dizer, aqui a Invento nasce. E iniciamos assim, sem nada, apenas com a nossa força de vontade e com uma frase que sempre a gente tem em mente e nos inspira muito: paixão por inovar. E ela segue até hoje com a gente em tudo que a gente faz. É a nossa frase motivadora. Tudo que a gente desenvolve, que a gente faz, que a gente pensa, a gente sempre lembra dessa frase. Desde lá, a estrada não foi nada fácil, foi árdua. Nós penamos, mas nós nunca esquecemos do nosso primeiro cliente. Nosso primeiro cliente, ele surgiu. Por que eu digo nosso primeiro cliente? Foi o nosso primeiro cliente que nós vendemos projeto e não atendemos marcenaria. E nesse nosso primeiro cliente, eu e Pierre, né, sem ajuda de fornecedores, numa negociação na sala de reuniões dele, ele nos olha e diz assim: eu sei que vocês dois são inexperientes, eu sei que vocês dois estão começando agora, então aprendam comigo o que eu vou te dizer. Se vocês saírem hoje dessa sala sem fechar comigo, talvez vocês não tenham outra oportunidade de fechar esse negócio. Então hoje a gente tem que fechar esse negócio. Então naquele dia a gente brigou por preço para ajustar o que tinha e o que não tinha. E é claro, levamos na espinha, tomamos prejuízo. A gente pagou para trabalhar para esse cliente. Depois, dois ingênuos, né? Na toca do lobo, óbvio que isso ia acontecer e a gente não tinha mais o que fazer. Mas isso fez com que nós gerasse uma experiência, que a gente pudesse olhar e ver onde a gente podia melhorar esse processo. E aí, nesse processo, a primeira dica que eu vou dar para vocês, que foi o que a gente tomou como decisão: não incluir o acompanhamento de obras de graça. Ou, se a gente incluísse, que a gente colocasse, né, no contrato um período pré-determinado, por exemplo, de 6 meses, 1 ano. Por quê? Nessa obra, o cliente parou por questões financeiras, voltou depois de 2 anos nos cobrando o acompanhamento de obras porque estava incluso no orçamento, né, no contrato. E aí a gente ficou trabalhando 2 anos, indo quase todos os dias na obra, de graça, pagando para trabalhar. E a segunda dica foi que a gente percebeu nesse processo que a gente tinha que criar um contrato com os nossos clientes, e essa foi uma das coisas que no decorrer do escritório a gente foi providenciar com a advogada e foi melhorando esse contrato para que a gente pudesse se sentir mais seguro. E a terceira dica, que eu acho muito válida, e eu trago essa dica até hoje para mim: negociação. A frase dele, gente, me ensinou mais do que qualquer experiência na faculdade, me ensinou mais do que qualquer parte teórica que os professores pudessem me dar. Ele disse: sei que vocês estão novos nessa área, então aprendam. Se saírem daqui, o negócio talvez possa não ser fechado, vocês podem perder a oportunidade. E isso foi tão forte pra gente que a gente tá no escritório, tem que fechar negócio na apresentação do orçamento. Porque se sair dali, você dá margem para ele pensar. Claro, você não pode criar uma emboscada para ele, mas você tem que mostrar para ele que você é a melhor, que você pode entregar um bom produto para ele e mostrar os pontos fortes da sua empresa. E isso foi assim um aprendizado muito grande. Mas enfim, em 2013
teve uma outra coisa, um outro ponto que nos abalou bastante, né? A gente iniciou em 2011, de verdade 2012 com o primeiro cliente. Em 2013, então, eu quis engravidar e aí a gente resolveu contratar uma menina para ajudar a gente no escritório. Nós pagamos o salário dela naqueles meses e ficamos sem o nosso. E isso por falta de visão e uma desorganização, eu, né, tive que tomar esse prejuízo. Grávida, a Laura nasceu, o início traumático, porque eu tive que voltar com 30 dias, porque o escritório estava indo de mal a pior, porque eu fazia essa parte de negociação e atendimento e fiquei afastada, né, num período ali que daí já estava no final da gestação, quase para ganhar, ganhei a Laura. 30 dias não tive mais o que fazer, tive que voltar com ela para o escritório. Voltei com ela para o escritório e na época a Laurinha tinha uma alergia à proteína do leite, e na época também não se falava muito, eu demorei muito para descobrir. Para vocês terem uma ideia, ela chorou desde o dia que ela nasceu até os seus 6 meses, direto, todos os dias, com cólicas. Terrível esse processo e além disso eu tinha que atender o cliente. Vocês imaginavam como eu atendia bem o cliente, né? Com aquela ótima disposição. Não aguentando mais todo esse processo, eu voltei a trabalhar e aí eu não aguentava mais porque tinha que ir para a obra com a Laura no Canguru e ela chorando, eu quis desistir. Então eu e meu sócio naquele dia nós choramos muito. Aquele dia na minha casa, porque o escritório ele já estava lá, a gente conseguiu sair do depósito, né, no nosso primeiro escritório. E aí a gente conseguiu ir pro espaço lá em casa. A gente deu o nosso primeiro passo, né, um passo além, de montar no meu quarto de visitas, que era do meu apartamento, o escritório. E nós tínhamos o escritório no quarto de visitas. Quando a Laura nasceu, nós nos sentimos obrigados a alugar um outro espaço porque eu precisava montar o quarto da Laura. E aí a gente deu um passo sem estrutura financeira e tudo virou uma bola de neve. Mas, como sempre, o meu motivador não me deixou desistir, ainda bem. E eu, como sou teimosa, sou do signo de Touro, não sei se vocês acreditam, né? Mas mega teimosa, não desisti. Nesse processo a gente fazia muitas reuniões para ajustar as coisas, brigávamos muito, mas sempre no outro dia voltávamos ao processo inicial, que o objetivo sempre era melhorar o evento. Então a gente brigava, mas ao mesmo tempo a gente entendia o porquê tudo aquilo estava acontecendo. E isso foi bom, porque fez a gente ter um olhar diferente, né, no ponto de vista. Ele tinha um ponto de vista, eu tinha um outro ponto de vista, e aí a gente foi ajustando essas coisas. E a primeira estratégia que a gente decidiu tomar era demitir a funcionária que a gente chamou para, né, contratou lá quando estava grávida para poder ajudar. Meu coração doeu horrores, porque depois ela se tornou uma amiga do peito, né, e eu levei ela para o caminho do design, ela fez faculdade de design, e eu tenho muito orgulho dela hoje. E doeu a gente ter que demitir ela, mas foi pela estratégia da empresa. E aí a gente também mudou e fez a segunda estratégia. Nós mudamos de sala. A gente tinha uma sala num apartamento residencial, então a gente não podia receber cliente, mas como o aluguel era barato, a gente ficava lá para poder se manter. A gente foi se estruturando financeiramente, conseguimos alugar uma sala num ponto comercial um pouco mais longe, não bem apresentável como nós gostaríamos, mas conseguimos fazer essa mudança. Com isso, nós conseguimos mudar mais um item do contrato. Nós percebemos que nós podíamos levar o cliente até o escritório e não mais nos deslocarmos o tempo todo até o cliente, porque a gente estava gastando muito com gasolina e com o carro e tudo mais. Então a gente optou colocar no contrato também essa observação que as reuniões eram no nosso espaço físico, no nosso escritório. E claro, a gente montou um espaço que ficasse confortável para o cliente, ainda não era o desejável, mas já era um segundo passo para essa estratégia, para a coisa acontecer um pouco mais correta. Terceira estratégia, desenvolvemos o contrato, né? Pegamos uma advogada, olhamos, incluímos cláusulas, uma dessas que as reuniões seriam no escritório,
e fomos criando e moldando esse contrato conforme os anos foram passando. Em todo esse processo e essas estratégias, elas nos ajudaram a fazer o quê? A criar uma forma de economizar e a gente conseguir avaliar novamente a nossa situação financeira para tomar uma decisão um pouco maior. Então, tomamos a próxima decisão, que era fixar a nossa base. Nós montamos então um espaço bem lindo, requintado, bem o nosso estilo, mais próximo das saídas principais da região, e aqui nós permanecemos até hoje. Com um detalhe, nós ainda ampliamos o espaço, alugamos a sala ao lado e hoje a gente tem quase 70 metros quadrados de área útil para atender o nosso cliente e também deixar as nossas colaboradoras confortáveis. Somos hoje em 5 pessoas aqui no escritório com o meu esposo, que eu roubei da área têxtil, que tinha um cargo importante. Ele era supervisor do setor de uma das maiores camisarias do Brasil, que é a Dudalina. Ele veio trabalhar conosco e hoje ele compõe o nosso quadro na equipe da Invento Design Projetos. Ele cuida da parte comercial e também avaliando sempre esse crescimento, e em 2017 nós percebemos um faturamento no escritório muito bom e decidimos então investir num novo negócio. Montamos em 2017 um plano de negócios, claro, né, seguindo também o segmento que a gente tem a expertise, que é a área de design de interiores. Estudamos muito nesse ano e em 2018 nós abrimos a Carpintaria Indústria de Móveis, a nossa própria marcenaria para atender os nossos clientes. O meu esposo então, ele assumiu essa empresa, onde ele toca toda a parte do setor de produção, compras e toda essa parte de gerenciamento, né? Ficando comigo a parte de atendimento ao cliente da empresa lá, e o Pierre cuida também da parte financeira e a parte de RH. Hoje nós temos na equipe, né, nós somos em 10 pessoas, totalizando as duas empresas, e nós temos um faturamento de 7 dígitos. Este ano, em 2019, que passou, nós fechamos a marcenaria com mais de 50 projetos, 50 clientes atendidos, desde residenciais, comerciais e corporativos. E a marcenaria ainda atende, além dos clientes da Invento, ela consegue atender os profissionais, os outros escritórios da área, porque lá na carpintaria nós temos a ideia de que nós não desenvolvemos projetos lá, só atendemos o cliente final, se tiver o projeto de um profissional ou o profissional que leva o seu cliente para a gente executar a marcenaria. E na Invento, nesses 10 anos, nós chegamos a 300 clientes atendidos, sendo desses muitos que são clientes nossos desde 2013, e todo ano eles trazem, né, projetos, e agora nós atendemos os seus filhos e espero poder, né, ter saúde e disposição para atender os seus netos. E assim a gente vai seguindo na família. Nós fechamos em 2019 quase 40 clientes aqui na Invento, desde coberturas duplex, casas de campo, projetos de banheiro, porque aqui a gente não nega nada e todos sempre muito bem-vindos para o nosso escritório. E além disso, iniciamos também parcerias com outros profissionais como os engenheiros e arquitetos. Para quê? Para que possa compor a nossa equipe e a gente poder atender melhor ainda o nosso cliente. Estamos sempre estudando possibilidades de crescimento e esse ano nós temos um novo projeto que vamos colocar em prática. E o que eu posso dizer de tudo isso? Eu e o meu sócio, nós construímos uma empresa de sucesso, um escritório de sucesso, onde sustentam 10 famílias, onde há 10 anos eu tiro o meu sustento para minha casa e para a casa do meu sócio daqui, sem nunca nós ter tirado dinheiro da nossa casa para colocar aqui. Pelo contrário, daqui saiu toda a renda para a nossa casa e ainda contribuir para a renda de muitas famílias, né, dos nossos colaboradores. Isso eu acredito que é ser responsável, isso eu acredito que é ter sucesso.
não apenas faturamento, e sim a gente construir um sonho que graças a essa empresa a gente tem a nossa casa própria, eu tenho um outro negócio, o meu sócio tem um outro negócio, tudo vindo do dinheiro do escritório. E o que ainda posso completar com tudo isso, né? Tudo vindo da Invento Design e Projetos, o nosso filho que abriu outras portas e que nós continuamos com a nossa frase motivadora. E ela continua até hoje conosco. Paixão por inovar.